Olá, amados e queridos irmãos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite para falar dar continuidade ao nosso estudo sobre os temperamentos controlados pelo Espírito Santo de Deus. E nessa noite nós vamos falar sobre um temperamento em especial. Vamos nos dedicar um tempo da nossa noite hoje para falarmos sobre esse temperamento. E o temperamento que eu quero falar com vocês nessa noite é o temperamento chamado temperamento melancólico. E eu queria, antes de qualquer coisa, queridos irmãos e irmãs, dizer a você que você fique tranquilo. Não precisa anotar e tal. Eu tenho tudo isso aqui nos slides, eu tenho todo esse estudo. E eu vou passar esse estudo para você através dos slides, tá certo? Eu vou passar e que aqueles que quiserem vão colocar o nome lá. Eu quero, pastor, eu vou botar a inscrição, você bota seu e-mail e eu mando esses slides no PowerPoint para você. Todos os temperamentos com suas qualidades e os seus defeitos, né? E a gente vai colocar e eu vou enviar para você, tá? Então, primeira coisa para lhe tranquilizar, fique tranquilo, relaxado e aproveite para agora sentar aí e a gente conversar sobre este temperamento que é o melancólico e que temos muitas pessoas na igreja melancólica, né? Quando eu for falando pelo temperamento, eu acho que você vai conseguir identificar, né? Alguns já identificaram o meu, né? O Josafá mesmo já de parte, ou o seu. O meu é sanguíneo e ainda bem que eu tenho um temperamento sanguíneo, que é aquele temperamento que a gente viu ontem, que é um temperamento às vezes meio impulsivo, né? Aquele temperamento, né? Ali meio agitado, mas eu tenho também quase que meio a meio com fleumático, então vai dar aquela juntada ali. Só que tem um problema, meu amigo, tanto o sanguíneo como o fleumático tem bom humor, gosta de contar piada, aí juntou os dois, pronto, aí. Mas eu tenho controlado e tenho segurado um pouco aqui para não dar muito problema, né? Às vezes a pessoa sanguínea com fleumático, aí você vai dizer uma piada, mas rapaz, aí às vezes a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Mas isso é normal, isso é do sanguíneo e do fleumático também, que é uma pessoa muito humorada. Então nós vamos ver hoje, né? Vamos dar um pulozinho, e em vez de a gente ver hoje, né, o colérico, a gente vai ver o melancólico, tá? E amanhã a gente vai trazer o colérico, que é um temperamento também importante a gente ver. Mas irmãos, não sei qual é o seu temperamento, talvez você seja melancólico, né? Ou melancólica, não sei. Mas esse temperamento, eu queria dizer a você, é considerado como um temperamento hostil e sombrio, né? Tem essa fama, né? Porque tem essa fama, porque eles, como são muito introspectivos, eles não são muito dados a comunicação, de estar atrás para conversar com as pessoas, atrás de fazer amigos, a gente vai ver e tal. Não, eles têm poucos amigos, mas muito bons amigos, mas não tem essa facilidade que o sanguíneo, que outros temperamentos têm de fazer amizade, de chegar lá, bater um papo, a conversa, chega num lugar, já está com não sei quantos amigos de uma vez. Não, esse temperamento ele é mais na dele, ele é mais considerado hostil, porque muitas vezes ele não quer muita conversa com quem não conhece, e um pouco sombrio. Às vezes eles os melancólicos estão mergulhados em si mesmo, e aí muitas vezes você pensa, a pessoa chata, aquele cara bem depressivo, aquela mulher não sei o que, e não é. Aí, por isso, irmãos, que eu acho da importância da gente conhecer sobre os temperamentos, para a gente entender mais o nosso irmão, na nossa convivência, né, no dia a dia da nossa igreja. Então, é considerado um temperamento hostil e sombrio, né? É uma característica, mas você vai ver também que é o mais rico dos temperamentos, é o melancólico. O que se deixando usar pelo Espírito Santo é uma riqueza imensa, é o mais rico de todos os temperamentos,
né? É por onde Deus pode fazer operar, e eles podem também se deixar, deixando que Deus, que o Espírito Santo opere, eles não tem, vamos dizer, fronteira, é algo tremendo. Então, melancólico, meus parabéns, você que é melancólico, por, né, essa maravilha que é o temperamento mais rico de todos eles, com mais possibilidade de ter algo assim, uma atuação do Espírito Santo de forma bem mais eficaz e produtiva, vamos dizer assim. O temperamento, vamos ver algumas coisas sobre esse temperamento melancólico, tá? Você que é melancólico, geralmente você é analítico. O que é analítico? Ele analisa as coisas, ele não vai assim, não cai, não entra em qualquer bonde ou ônibus que passar, ele só vai entrar no ônibus que ele vê que tem condição, que vai andar. Então ele analisa, ele é analítico, ele faz uma análise das coisas, ele analisa muito as coisas. Então geralmente você que é melancólico, você é analítico, perfeccionista. A gente vai ver que o melancólico ele é perfeccionista, e às vezes exageradamente perfeccionista. E muitas vezes esse perfeccionismo, que é uma coisa boa, ele pode se tornar uma luta tremenda do melancólico para se estabilizar na vida. Então o melancólico, ele como ele é perfeccionista, então a gente vai ver, né, que às vezes pode dar um problemazinho, porque ele exige muito dele mesmo, e se ele exige muito dele mesmo, vocês imaginemos nós, né, sanguíneo, por exemplo, fleumático, junto, e só a misericórdia de Deus, misericórdia de Deus, meu amigo. Eu não casei com Levina, que é melancólico, então só a graça de Deus, queridos, só a graça de Deus. Não sei quem para aguentar quem, mas só a graça de Deus. Então ele é perfeccionista, então ele tem ele quer as coisas muito certas e analisa tudo. A gente vai ver que isso às vezes atrapalha, né? Como a gente falou agora, né? Para vocês terem ideia, muitos casamentos de pessoas que são melancólicas, homens melancólicos, mulheres melancólicas, eles se divorciam porque a mulher ou o homem só atingiu 90% do que ele esperava, do que ela esperava. Você já pensou, meu amigo? Irmã, já pensou se Davi fosse esperar que eu fosse 90%? Era novela, não era? Então, é difícil, não é fácil. 90% dos casamentos, ou muitos casamentos com pessoas melancólicas, eles se acabam, porque o cônjuge não conseguiu atingir os 90% que ele estabeleceu como meta e imaginava. Então, é um temperamento muito rico, mas bem difícil. É introvertido, ou seja, ele se volta muito para dentro de si, né? E às vezes chega, né, a momentos até de depressão, né? E ele se volta muito para dentro, se analisa muito. Ele é analítico, então ele se analisa todo dia. Então análise, né? E é uma análise tremenda, e é bom em certas e ruim em outras, mas no geral é bom. A gente necessita, né, dessa análise, né? Mas às vezes ele chega a um momento de êxtase, de alegria, porque ele tem uma variável. O melancólico, ele às vezes varia de humor, tem uma variação bem mais forte do que os outros temperamentos, é bem mais perceptível isso. E às vezes ele não acredito, fulano fazendo, fulano, mas não estou acreditando, que ele é tão quietinho, tão calado na dele, é tão tal. Mas é porque ele é melancólico, ele é introvertido, mas tem hora que ele também extravasa e ele vai. É um amigo fiel de todas as horas, tá?
O melancólico é um amigo fiel. Não que os outros não sejam, porque o Espírito Santo é aquilo que eu falei, irmãos. Nós estamos aqui falando dos temperamentos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente deixa, Deus controla aquelas coisas negativas do nosso temperamento. Então, ele é um amigo fiel. Um amigo fiel. O sanguíneo é um amigo fiel também, mas não tem, por exemplo, uma seleção muito boa, é amigo de todo mundo, aí às vezes não dá certo não, sabe? Porque tem pessoas que não são sua amiga, elas são interessadas às vezes em alguma coisa que você tem, mas não é sua amiga. Como o melancólico, ele é analítico, ele é perfeccionista, ele analisa uma pessoa. Antes de fazer amizade, ele analisa. Ele é meu amigo, eu sou amigo dele, mas ele me analisa. Então, nessa sua análise, ele aceita aquela amizade, e quando ele aceita aquela amizade, é para sexo sem fim, amém. Ele jamais vai desapontar uma pessoa, porque ele é perfeccionista, ele não vai fazer algo para que aquela pessoa se decepcionando com ele. Mas também, se a pessoa pisar no tomate, facilmente ele se desanima daquela amizade, ele se volta para o seu interior e ele vai cismar e a amizade vai dar problema. Então, amigo fiel, amigo de todas as horas, confiável. Os melancólicos, na sua grande maioria, eles são pessoas confiáveis. Eu quero dizer a você, por exemplo, a gente viu que o melancólico é talvez de todos o maior apreciador de artes. Ele gosta de ver um quadro bem feito, ele gosta de uma música bem elaborada, bem feita, tá? Agora preste atenção, a gente viu que o temperamento, que é o nosso tempero, aquele que nós vem na nossa genética, ele tem influência de várias coisas. Então tem influência do sexo, da região que mora, do comportamento. Então, alguns melancólicos eles nascem num lugar que não se aprecia a arte, que a arte é negócio para gente que não tem o que fazer, é afeminado, que gosta de quadrinho, que gosta de balé, que gosta de não sei de que gosta de ouvir não sei o que. Então, ele suprime aquilo ali é suprimido. Então, ele fica ali, ele gosta, ele vê, ele aprecia, mas ele não consegue, porque ele, por exemplo, recebeu uma pressão, não é, do meio que ele vive. Mas o melancólico, ele é um dos maiores apreciadores da boa arte, né? Isso inclui tudo, música e tudo. Amigo fiel, confiável, né? Muito confiável, né? Analítico, essa questão desse analítico que a gente já viu atrás, às vezes dá problema, principalmente com outros temperamentos, que muitas vezes tem um projeto. Quando apresenta ao melancólico, ele vê logo os defeitos, né? Porque ele é perfeccionista. Então ele faz isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar errado. E às vezes vai dar errado mesmo, mas às vezes é equívoco também, porque não significa que o melancólico, por observar e achar que aquele projeto vai dar um problema, vai dar mesmo. Às vezes não, às vezes ele está errado, né? Mas ele insiste naquilo ali, e muitas vezes tem vários problemas, entre o melancólico, por exemplo, no início de um projeto. Quando você vai iniciar um projeto, se fazer alguma coisa, se apresenta aquele aí, às vezes dá aqueles conflitos, e os projetos, ele não se envolve, né, no projeto, e às vezes complica o projeto do outro, bota um par de terra no projeto do outro, porque ele não acredita, ou ele viu os defeitos, possíveis defeitos, e pode estar certo, pode estar errado, mas aí ele sustenta aquilo ali, né? Ele gosta, o melancólico, ele gosta de uma vida sacrificial, ou seja, ele gosta escolhe geralmente uma profissão que exija muito dele. Ele é abnegado, né? Ele é abnegado, então ele escolhe uma profissão, geralmente busca algo que exija dele mesmo, que ele tenha que se esforçar, que ele tenha que se sacrificar
para chegar lá. E ele realmente, né? Ele busca essas profissões, esse tipo de profissão. Então, esse é o melancólico, um potencial tremendo, queridos. Um potencial tremendo, 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 tremendo. Alguns, a gente pode ver alguns personagens bíblicos que tiveram esse temperamento melancólico. Essa observação é uma observação superficial, tá? Porque eu digo que é uma observação superficial, porque não convivemos com essas pessoas, nenhum psicólogo, mas pelo que se apresenta na Bíblia, então se leva a crer que aquelas pessoas tinham esse temperamento. Por exemplo, vocês podem imaginar alguma pessoa da Bíblia que poderia ser um melancólico, teria esse temperamento? Pensa aí numa pessoa. Moisés, o líder que tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. Lembra Moisés, quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito para a terra prometida? E Moisés disse: não quero não, manda o meu irmão Arão, eu não tenho jeito para isso não, eu não falo bem, ele fala bem, ele fala melhor do que eu, e eu não sei o que, e colocou um monte de dificuldade no projeto de Deus, né? Mas Deus falou com ele, convenceu, e ele foi, né? E ele fez certinho, ele fez da forma que Deus quis, ele assumiu aquilo ali, aquela posição sacrificial, e foi até o fim, Ele amou tanto aquele povo que ele não queria nem sair com ele, que Deus disse: eu vou riscar esse povo da face da terra, agora eu vou acabar com esse povo. Ele disse: se tu acabares com esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Moisés. Então nós tivemos outro também, que tinha aqueles momentos como outra pessoa, quer ver? Elias, muito bem, Elias. Ele, vocês lembram que ele lutou com aqueles profetas de Baal, e era 700, 850, não sei quantos profetas, 450 só de Baal, mais não sei quantos, e lá vai, e ele foi lá, e o fogo desceu, e queimou tudo, tal. Aí depois ele correu e entrou na caverna, porque, diz a Bíblia, ele teve medo, ele estava ali, até soltando piada muito com os sacerdotes das outras religiões, mas de repente ele corre para a caverna e fica lá. Isso ali, o que está fazendo aí, rapaz, dentro dessa caverna? O que é que você está fazendo aí dentro da caverna? Sai daí! Aí ele saiu. Então era Salomão também. Se você for ler o livro de Salmos, você vai ver que Salomão também tinha suas dificuldades, mas também era um homem, né, que pegava um projeto e fazia maravilhosamente bem. Então, queridos, vários personagens bíblicos, eles foram melancólicos, tiveram as suas lutas, né, mas venceram. É necessário, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é necessário que o melancólico, como é o mais rico dos temperamentos, mas é um que precisa ser bem trabalhado, e que o Espírito Santo de Deus atue de forma tremenda na sua vida. Precisa deixar isso aí. Por exemplo, vamos ver umas dificuldades, as partes negativas desse temperamento, que como as partes positivas são muitas, mas as partes negativas também são bem salientes. Primeiro, como ele tem esse perfeccionismo, né? Essa vocação de analisar muitas coisas, muitas vezes ele se torna egocêntrico, ou seja, ele acha que tudo gira em torno dele e se autocontempla, né? É muito fácil você ver
melancólico, ele se auto-vangloriar das coisas que ele fez, do projeto que ele fez, que só eu talvez tivesse feito dessa forma, né? E lá vai, só talvez ninguém tenha feito assim, foi algo tal, e ele tem essa inclinação para se ter esse egocentrismo, né? O eu dele é muito forte, muito forte. Eu e depois os outros, né? Ele faz uma autoanálise e às vezes ele é autocomplacente com ele mesmo, e às vezes se acha que é o rei da cocada preta e tem que ter cuidado com isso aí. Interessa-se excessivamente por sua condição física, então ele se preocupa muito com a sua condição física, tá? Então ele está muito preocupado com a sua condição física, e ele está muito preocupado mesmo, ele se preocupa de forma até excessiva e tem que se cuidar para não se tornar um hipocondríaco, né? O que é um hipocondríaco? Aquela pessoa que auto se medica, aquela pessoa que dá o diagnóstico dela mesmo, e ela já pensou os melancólicos nessa época aqui agora, não está sendo fácil não, viu? Não está sendo fácil não, né? Se ele tem esse cuidado exagerado consigo mesmo, está com medo de pegar essa doença aqui, não sei o que, e está passando por uma situação, né, muito... tem que ter muito cuidado. Ele é muito analítico, ele é muito introspectivo, consequentemente ele é sensível, tá? Ele é muito sensível, e esse é um momento que deve se ter cuidado, né? É muito desconfiado, tá? Quando uma pessoa chega perto de alguém e ele faz toda a análise, ele é desconfiado, ele não dá trela muito fácil não. Então é algo tremendo, algo que precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo, né? Porque isso pode, esse cuidado excessivo consigo mesmo, pode lhe tornar hipocondríaco e ter aquela mania de perseguição. Todo mundo está me perseguindo, né? Fulano está me perseguindo, ciclano quer me tomar meu lugar, fulano quer não sei o que, fulano vai ficar fazer isso, fulano vai me derrubar, fulano vai botar o pé para eu cair. Então é um perigo, e o melancólico vai ter que ter muito cuidado com isso aí, né? Pessimista, é muito pessimista por causa do sua análise, ele é muito pessimista, né? Crítico, inflexível, é aquele tipo de pessoa que critica tudo. Se tiver 99%, não tiver 1%, ela ou ele está lá. Porque não era assim. Aí Jesus volta no meio do culto, aí Jesus entra pela porta, vamos dizer lá na nossa igreja, ele entra pela porta grande. Mas por que Jesus não entrou pela pequenininha, pela humildade? Porque ele entrou pela porta grande. Não, mas Jesus está vindo buscar a igreja, vai buscar você. Não, mas ele poderia ter entrado. Então, tem que ter cuidado com essas coisas, né? Tem que ter cuidado para não ficar crítico, inflexível das outras pessoas, né? E a gente vai ver já, né? Ele é muito... tem que ter muito cuidado com isso, viu, meu amigo melancólico, minha amiga? Ele é vingativo, tá? Vingativo, muito vingativo. Ele guarda aquelas coisas, tem uma dificuldade muito grande em perdoar, muito grande. Tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, porque você sente dificuldade em perdoar, mas você tem que perdoar, é algo que é inerente ao cristão, né? Você pode ser caprichoso no seu trabalho, pode ser que é o melancólico, mas não pode esquecer que tem que perdoar as pessoas que erram. Nem todo mundo é igual a você, que nem todo mundo é perfeito, né? Que eu tenho falhas, e o pior é que às vezes a gente não vê as nossas próprias falhas, né? As falhas que nós precisamos entender que nós temos, e é muito difícil, é problema para o melancólico ele ver as suas falhas. Por quê? Porque ele né? Ele se acha.
né? Então tem que ter esse cuidado. O que é precisa? Esse temperamento necessita abrir espaço para que Deus atue na sua vida pelo Espírito Santo e traga, né, e lhe possibilite, através dos dons do Espírito, por exemplo, transformar a sua vida. Por exemplo, busque o Espírito Santo, coloque uma unção especial, dê o dom especial de amar. É importante você entender, melancólico, que as pessoas erram, que você tem que ter compaixão, que você tem que ter amor por elas, que você tem que gostar delas do jeito que elas são. Peça a Deus alegria para você não cair no erro de estar olhando para a situação, o Covid vai me pegar, porque a gente não vai sair dessa, o dinheiro vai acabar, o mundo vai não sei o que, a economia vai, não, a alegria do Senhor, a nossa força peça a Deus dom, alegria, que aquilo caia sobre a sua vida, paz, paz, deixe de tanto exame, de se voltar para si mesmo, se aprofundar dentro de você, tranquilize, peça paz ao Senhor. Paz vai trazer o seu sono, que o melancólico tem muita dificuldade com o sono, dormir, porque ele está pensando, a cabeça dele está, e se aquilo, e eu, e meu organismo, eu preciso ir para a academia. Cuidado, isso é ruim. Mas o Senhor traz a paz, traz fé. Peça a Deus que dê autocontrole, para você se controlar com aquele sanguíneo que faz perfeito, com aquele reumático, com aquele colérico que quer tirar vantagem de tudo, quer usar os outros, eu tenho que cuidado. Vamos ter, Deus nos ajuda, irmão. Às vezes a gente sente, né, quando é um problema, a gente vai ver a banda dos coléricos, e o colérico, às vezes, ele, se não tiver cuidado, ele se torna uma pessoa que usa muitas outras pessoas para atingir seus objetivos, e muitas vezes a gente sabe que está sendo usado, né, mas não diz nada por amor, por tranquilidade, né? Fica na paz de Deus. Olha, traz essa paz para a gente, Então, vamos deixar que o Senhor nos abençoe. Vamos, meu amigo melancólico, melancólica, vamos deixar o Espírito Santo atuar na sua vida, na nossa vida, para que nós tenhamos um relacionamento melhor. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Não há um temperamento melhor para ser usado na obra do Senhor como o seu. Você vê as perfeições, você ajudar aquele que não faz um projeto da forma mais correta. Agora tudo vai depender do Espírito Santo estar atuando na sua vida. Então você vai ter uma paciência, não, rapaz, preste atenção, olha aqui que eu estou dizendo, vamos por aqui, não vou por aqui não, aí você deixa ele quebrar a cabecinha dele lá, depois você vai, não está vendo, que eu disse a você que o certo era esse caminho, que isso aqui, às vezes até reconhecer que errou, não, eu errei, você estava certo, isso aqui é uma coisa louca, não tem condição, realmente, isso aqui deve ser feito dessa forma mesmo, tal, mas isso aí só vai se o Espírito Santo estiver atuando na minha e na sua vida, ok? Então, melancólico, que Deus te abençoe. Vamos... Irmão, deixa eu dizer um negócio do melancólico junto com o sanguíneo. Hoje eu fui fazer um pagamento e Levina disse, Levina, vamos dar uma volta aí pra gente andar na cidade, para tu desopilar aí, sem sair do carro. Ela foi, eu fui fazer um pagamento, quando eu voltei da outra, que eu vim com a máscara, né? Aí o cara tomar conta do carro, estava lá longe. Aí eu peguei, tirei a máscara assim, fiz, vem cá, ei! Meu amigo, a melancólica Levina viu lá de dentro do carro com vidro fumê. Meu amigo, eu tomei tanto banho de álcool que se o cabo tivesse passado campeão, ele fez, hoje eu não tava nem aqui mais falando nada, eu estava internado, queimado lá no hospital do trauma.
Então é a diferença, eu ri, ela riu também. É uma diferença muito grande, queridos, de temperamento, mas a gente só vai aguentar um ou outro se o Espírito Santo de Deus estiver em nós, abrindo essas portas, estivermos com a armadura de Deus que nos reveste e nos dá essa possibilidade de amar, de entender, de aceitar os erros das outras pessoas, de não nos acharmos tão bons, né, que todo mundo está ligado em nós, né? Então temos que ter isso aí, deixe o outro crescer e vamos caminhar juntos para o louvor e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Pessoal, quando eu terminar aqui, eu vou ficar um pouco parado, porque Rosângela disse que era para eu ficar parado, porque senão eu ia sair fazendo careta. Então, que Deus abençoe e uma boa noite para todos.